Mamãe está na emergência e precisa de R$ 155.000 para uma cirurgia agora mesmo, meu irmão gritou pelo telefone. Se você não pagar nas próximas horas, ela não vai resistir. Eu sou Larissa, advogada corporativa, de 30 anos. Durante anos, fui o único pilar financeiro da minha família. Cobri toda a conta e toda a dívida repentina sem fazer perguntas, mas aquilo era vida ou morte. Abandonei meus arquivos no meio de uma reunião de diretoria e corri para o carro. O trajeto até o Hospital Geral de São Paulo foi um borrão absoluto. Minhas mãos apertavam o volante com força, minha mente disparava em puro pânico. Eu precisava chegar lá antes que fosse tarde demais. Corri pelo pronto-socorro procurando os números dos quartos. Finalmente encontrei o dela. Mas, no instante em que minha mão alcançou a porta, alguém segurou meu pulso com firmeza. Antes que eu conseguisse reagir, uma enfermeira me puxou para trás, arrastando-me direto para um depósito de material médico apertado e escuro. "Fique quieta", ela sussurrou, urgente, pressionando o dedo nos lábios. "Se você quer proteger a sua reserva de uma vida inteira, não faça nenhum som. Só olhe pela fresta dessa porta. Em alguns minutos, você vai entender tudo." Congelei contra a parede fria. As vozes que ouvi em seguida despedaçaram completamente a minha realidade, me forçando a executar uma armadilha jurídica implacável contra o meu próprio sangue. A luz fluorescente filtrava pela fresta da porta, lançando um brilho pálido no rosto de Sônia, enquanto ela pressionava o dedo nos lábios, sinalizando para eu ficar em silêncio. Segurei a respiração, agarrando a borda de metal do batente. Meu coração martelava contra as costelas. Me preparei para o pior, esperando ver uma equipe de enfermeiros desesperados ou ouvir o zumbido apavorante de um desfibrilador. Aproximei-me da abertura estreita e espiei para dentro do quarto. A cena diante de mim paralisou minha mente na hora. Minha mãe, Marta, estava sentada, ereta, na cama do hospital. A cor do rosto era normal, a respiração estável. Ela não estava conectada a nenhum monitor nem a soro. Na verdade, parecia completamente confortável, ajustando com naturalidade a gola do avental hospitalar. Não havia emergência nenhuma, não havia coração falhando. Toda a crise era uma ilusão fabricada. Meu irmão, Rodrigo, estava perto da borda do colchão. Ao lado dele, um homem de jaleco branco e estetoscópio, o Dr. Anderson. Eles não discutiam prontuários médicos nem taxas de sobrevivência. Estavam fechando um negócio. O Dr. Anderson transferia o peso de um pé para o outro. Olhava de vez em quando para a janela do corredor, claramente nervoso com o risco que estava correndo. "O dinheiro está garantido?" o Dr. Anderson perguntou, hesitante, batendo a caneta num prontuário em branco. "Isso é um risco enorme. Falsificar uma emergência cardíaca desse tamanho pode me custar o registro médico." Rodrigo soltou uma risada curta e desdenhosa. Encostou-se na parede com absoluta confiança. "Já falei que dinheiro não é problema. Minha irmã é advogada corporativa. Ela ganha muito mais do que o suficiente para bancar isso. Ela vai assinar os termos de responsabilidade no segundo em que você colocar na frente dela. Ela sempre paga." O Dr. Anderson soltou o ar com força, ajustando os óculos. "Está bem." Uma onda enjoativa de náusea me invadiu. Rodrigo estava subornando descaradamente um profissional médico para fabricar um diagnóstico de risco de vida, e eu era a conta bancária designada para financiar aquela operação. Mas a pior parte ainda estava por vir. Marta pegou casualmente um copo de água plástico da mesinha ao lado da cama. Tomou um gole devagar, completamente indiferente à conspiração criminosa se desenrolando bem na sua frente. Olhou diretamente para o filho, a expressão endurecendo. "Lembra de guardar minha parte?" Viela instruiu, sem rodeios.
Não estou nessa cama desconfortável o dia inteiro à toa. Aquelas palavras ecoaram nos meus ouvidos como um martelo de juiz batendo na mesa. Minha própria mãe não era apenas uma participante passiva. Era uma conspiradora ativa. Eles estavam planejando roubar R$ 155 mil de mim. Rodrigo ia usar a maior parte para pagar as dívidas de jogo, e Marta exigia um pagamento por bancar a paciente moribunda. Todos aqueles anos que passei trabalhando 80 horas por semana para sustentá-los não significavam nada. Eu era apenas um ativo a ser liquidado. O pânico que me fez correr pelos corredores se esvaiu por completo. Foi substituído por uma clareza fria e calculista. A filha dedicada morreu naquele depósito apertado. A advogada implacável tomou o lugar dela. Eu conhecia a lei. Eu sabia que se arrombasse aquela porta agora, eles negariam tudo. O Dr. Anderson diria que eu tinha entendido mal uma consulta médica complexa. Rodrigo tentaria me confundir. Marta fingiria um ataque de pânico para ganhar simpatia. Eu precisava de provas concretas, irrefutáveis. Precisava deixá-los se enforcar sozinhos. Enfiei a mão devagar no bolso do blazer. Meus dedos passaram pelas chaves do carro e encontraram o celular. Puxei-o imediatamente, deslizando o dedo para zerar o brilho da tela. Não podia arriscar um clarão de luz denunciando minha posição. Abri o aplicativo de gravação de voz. Meu polegar pairou sobre o botão vermelho antes de apertá-lo. O cronômetro começou a correr. Pressionei o microfone direto na fresta da porta. Capturei cada palavra. O aparelho gravou o zumbido constante da ventilação do hospital, o farfalhar dos documentos fraudulentos do Dr. Anderson e o som gelado do meu irmão confirmando o esquema. Fiquei parada, perfeitamente imóvel na escuridão, documentando o exato momento em que minha família se tornou minha adversária legal. Alguns minutos se passaram, e a conversa lá fora tomou um rumo que gelou o sangue nas minhas veias. Rodrigo tirou o celular do bolso, virando a tela para o Dr. Anderson com um sorriso convencido. Você não precisa se preocupar com o dinheiro adiantado. Rodrigo disse suavemente. O depósito já está bem guardado na minha conta no exterior. Meus agiotas vão receber até o meio-dia. O Dr. Anderson franziu a testa, ajustando a prancheta. Achei que você tinha dito que sua irmã ia pagar tudo. Ela vai pagar a conta do hospital. Rodrigo respondeu, soltando uma risada seca. Mas o dinheiro das minhas dívidas pessoais, eu já tirei de outra fonte. Liguei para o meu pai, Arnaldo, faz 1 hora. Meu aperto no batente da porta ficou tão forte que meus nós dos dedos doeram. Meu pai, Arnaldo, tinha se aposentado recentemente depois de 40 anos quebrando as costas numa fábrica. A previdência privada dele era a única rede de segurança que tinha. Rodrigo continuou detalhando o esquema com um orgulho nauseante. Liguei para o velho em pânico. Falei que a administração do hospital estava se recusando a preparar a sala de cirurgia, a menos que a gente desse um depósito imediato em dinheiro. Ele nem questionou. Apavorado com a possibilidade de perder a esposa, ele transferiu voluntariamente uma boa parte das economias da aposentadoria direto para o número de conta que eu passei. A transferência caiu a 10 minutos. Marta soltou uma risadinha baixa. Seu pai sempre foi incrivelmente ingênuo. Ela comentou, completamente indiferente ao fato de que o marido tinha acabado de ser roubado de suas economias de uma vida inteira. Ele nunca lida bem com pressão. Foi a jogada perfeita. Fechei os olhos com força. Arnaldo era um homem bom e honesto. Devia estar em algum lugar agora, provavelmente chorando, acreditando que a esposa estava à beira da morte, completamente alheio ao fato de que o próprio filho tinha acabado de drenar o futuro financeiro dele. O Dr. Anderson pigarreou, trazendo a conversa de volta ao problema imediato. Puxou uma pilha grossa de papéis, presa a uma prancheta do hospital, e entregou a caneta a Rodrigo. Este é o termo padrão de responsabilidade financeira.
O Dr. Anderson instruiu, o tom estritamente profissional. O dinheiro do seu pai cobre os seus problemas pessoais, e a minha taxa por fora. Só que uma falsa cirurgia desse porte vai gerar uma fatura hospitalar oficial que passa dos R$ 105.000. Alguém precisa ficar legalmente responsável por esse saldo no sistema de cobrança do hospital. Rodrigo pegou a prancheta, deslizando o dedo até a linha de assinatura. E é aí que a Larissa entra. Ela nunca lê nada quando está estressada. Exatamente. O Dr. Anderson confirmou. Quando ela chegar, vai estar muito emotiva e vulnerável. Aproveite esse pânico. Enfie essa prancheta na mão dela e exija a assinatura na hora. Diga que os cirurgiões não podem entrar sem isso. Uma vez que ela assine na linha, o setor de cobrança do hospital vai vinculá-la legalmente à dívida. Um termo de responsabilidade financeira, assinado numa emergência médica, é quase impossível de anular na esfera civil. Ouvir a mecânica, precisa da armadilha, acendeu um fogo feroz e calculista na minha mente. Como advogada corporativa, eu lidava com contratos vinculantes e cláusulas de responsabilidade todos os dias. Sabia exatamente o que aquele termo específico representava perante a lei. Ao assinar como fiadora principal, eu ficaria inteiramente responsável por uma dívida médica fraudulenta. Se eu me recusasse a pagar o hospital depois, eles poderiam facilmente penhorar meu salário, colocar gravames pesados sobre meu patrimônio e destruir meu nome no mercado de crédito. Rodrigo e Marta estavam me entregando uma sentença de morte financeira. Minha família tinha orquestrado meticulosamente um ataque duplo. Primeiro, arruinaram financeiramente meu pai, tirando a aposentadoria que ele passou 40 anos construindo. Segundo, estavam me posicionando para levar a queda legal catastrófica pelo saldo restante da falsa cirurgia. Estavam ativamente falindo o próprio sangue para financiar um vício em jogo e um estilo de vida de luxo. Abaixei o telefone, garantindo que o aplicativo de gravação continuava captando cada sílaba. O cronômetro digital passou da marca dos 5 minutos. Eu tinha reunido toda a prova de áudio concreta de que precisava para provar a extorsão, a fraude financeira cometida contra meu pai e a negligência médica. Salvei o arquivo de áudio e fiz backup imediato numa nuvem segura. Respirei fundo e devagar naquele depósito escuro, contendo minha fúria. Me preparei para executar o próximo passo. Quando os passos deles sumiram no fim do corredor, Sônia finalmente destravou a porta. Empurrei-a e saí para o corredor esterilizado. Levei alguns segundos para ajustar minha postura. Forcei a respiração a ficar curta e irregular. Pisquei com força até as lágrimas se acumularem nos olhos, embaçando minha visão. Me transformei na irmã mais nova, aterrorizada e desesperada que eles esperavam ver. Corri até o quarto de Marta, soltando um soluço perfeitamente calculado enquanto empurrava a porta. Rodrigo se virou na hora, encenando uma atuação premiada de filho angustiado. Segurou meus ombros, olhando para mim com falso pesar. Larissa, graças a Deus você chegou. O coração dela está falhando. Precisam operar agora. Deixei minha voz falhar, apoiando-me no braço dele. Onde está o médico? O que precisamos fazer? Só salvem ela. O Dr. Anderson deu um passo à frente, o rosto uma máscara de preocupação profissional. Estendeu a pesada prancheta do hospital. Estamos perdendo tempo. A equipe cirúrgica está de prontidão, mas a política do hospital exige um fiador principal registrado antes de entrarmos. Assine o termo de responsabilidade financeira bem aqui. Apontou direto para a linha de baixo. Nem olhei para as cláusulas. Arranquei a caneta dos dedos dele e rabisquei minha assinatura no papel, com a mão tremendo violentamente. Rodrigo soltou o ar, um sorriso quase imperceptível cruzando o rosto. A armadilha havia se fechado oficialmente.
tinham seu bode expiatório legal. Vou levar isso para a administração e preparar a sala de cirurgia. O Dr. Anderson disse suavemente, pegando a prancheta de volta e saindo. Rodrigo bateu nas minhas costas. Vou sair um pouco e ligar para o pai de novo. Ele mentiu com naturalidade. Fique aqui. Não incomode ela. Precisa descansar. Assim que Rodrigo desapareceu na esquina, minhas lágrimas sumiram por completo. Minhas mãos pararam de tremer. A energia frenética se esvaiu do meu corpo, substituída por foco absoluto. Girei nos calcanhares e caminhei rapidamente pelo corredor, entrando numa escada de hospital isolada. Deixei a pesada porta de metal bater atrás de mim. Puxei o telefone e rolei pelos meus contatos. Dr. Ricardo. 2 anos antes, ele tinha enfrentado uma disputa contratual violenta que ameaçava falir seu consultório particular. Eu o representei e desmantelei completamente a parte contrária no tribunal civil. Ele me devia um favor enorme e eu estava cobrando naquele dia. Ele atendeu no segundo toque. Larissa, está tudo bem? Preciso do seu acesso administrativo agora. Defini minha voz sem emoção nenhuma. Você está logado na rede do Hospital Geral de São Paulo? Sim, estou na minha sala, no 4º andar. O que está acontecendo? Dei a ele o nome completo e a data de nascimento de Marta. Puxe o prontuário eletrônico dela. Veja o médico responsável atual. Deve constar um Dr. Anderson. Ouvi o clique rápido de um teclado pelo alto-falante. Estou vendo. Ricardo confirmou. Angústia cardíaca. Agendada para cirurgia de ponte de safena de emergência. Agora, vá mais fundo. Instruí. Acesse o histórico do sistema. Preciso dos metadados brutos, mostrando cada modificação e carimbo de horário feita no prontuário dela, desde a admissão hoje de manhã. A linha ficou completamente silenciosa por vários segundos. No Brasil, os registros médicos digitais deixam um rastro indestrutível. Nada é realmente apagado. A digitação recomeçou, muito mais rápida dessa vez. Consegui, Ricardo murmurou, o tom mudando de confusão para puro choque. O. Anderson alterou o diagnóstico principal exatamente há 18 minutos. Ele sobrescreveu as anotações iniciais. O que diz a ficha original de entrada? Perguntei. Apendicite. Ricardo leu em voz alta. Inflamação leve. Nem precisava de cirurgia imediata. Ele forjou completamente o evento cardíaco. Imprima, ordenei com firmeza. Imprima a ficha original, a ficha alterada e o histórico completo, mostrando as credenciais de login do Anderson. Preciso das cópias em papel. Larissa, isso é fraude médica clara. Isso é crime federal. Eu sei, respondi. Traga os documentos para a área de espera da emergência. Desliguei o telefone e empurrei a porta da escada. Assim que desliguei com Ricardo, meu telefone vibrou insistentemente na palma da minha mão. O identificador de chamadas mostrava o nome do meu irmão. Respirei fundo, voltando à minha persona fabricada de irmã frenética e aterrorizada, e deslizei para atender. Você já transferiu o dinheiro? Rodrigo latiu, a voz carregada de uma impaciência dura. O que está demorando tanto? Larissa, o Anderson está esperando. A equipe cirúrgica está de prontidão. Você assinou o termo, mas eles precisam que o dinheiro esteja liberado. Soltei um suspiro trêmulo. Estou tentando, Rodrigo, menti. Iniciei a transferência, mas o banco sinalizou a transação. É um pedido de 155 mil. O setor antifraude colocou uma retenção de segurança. Estou esperando um gerente autorizar a liberação. Rodrigo xingou agressivamente por baixo da respiração. Você é advogada corporativa. Ameace eles. Diga que nossa mãe está morrendo numa cama de hospital. A gente não tem tempo para essa burocracia de banco. Estou fazendo tudo o que posso, respondi, injetando urgência no tom.
Diga ao médico que os fundos estão pendentes de liberação. Só mantenham ela estável. Vou resolver logo. Ele desligou sem mais uma palavra. Não perdi um segundo sequer. Puxei minha lista de contatos e liguei para o meu pai. Arnaldo atendeu no primeiro toque, a respiração pesada e ofegante. Larissa, estou no carro. Estou dirigindo o mais rápido que posso. A cirurgia já começou? Pai, escuta, disse, forçando a voz a soar completamente quebrada. Você precisa chegar aqui imediatamente. O quadro dela está piorando mais rápido do que previram. Os médicos não têm certeza se ela vai sobreviver à operação. Por favor, se apresse. Ouvi um soluço dele antes de a ligação cair. Passei imediatamente pela lista, ligando para todo parente que morava na região de São Paulo. Liguei para a tia Sônia, o tio Roberto e vários primos mais velhos. Meu roteiro era curto e brutalmente eficaz. A Marta está entrando em colapso, eu dizia, a voz falhando perfeitamente na hora certa. A situação é crítica. Se vocês quiserem se despedir, precisam vir para a emergência do Hospital Geral de São Paulo agora mesmo. Uma crise médica dessa magnitude desencadearia uma reação em cadeia enorme. Em 1 hora, a família toda abandonaria seus planos e convergiria para o hospital. Eu precisava de uma plateia grande, inegável. Quando eu destruísse o esquema de extorsão de Rodrigo e Marta, eles não teriam nenhum espaço para manipular a narrativa. Enfiei o telefone de volta no bolso e andei de um lado para o outro no patamar da escada. Chequei o relógio. Os minutos se arrastavam com uma lentidão agonizante. Ouvi o zumbido distante da maquinaria do hospital vibrando pelas paredes grossas. De repente, a pesada porta corta-fogo de metal se abriu com um rangido. O Dr. Ricardo entrou no patamar, olhando por cima do ombro. Parecia exausto, a expressão sombria. Caminhou até mim e entregou um envelope pardo grosso e lacrado. A aba estava presa com a fita oficial da administração do hospital. Está tudo o que você pediu aí dentro, Ricardo declarou baixinho. Peguei a ficha inicial assinada pelo residente da triagem. Documenta claramente um caso rotineiro de apendicite leve. Também imprimi o histórico completo do prontuário eletrônico. Contém os carimbos de horário exatos, as anotações clínicas modificadas e as credenciais específicas de login do Anderson, sobrescrevendo o diagnóstico principal para um evento cardíaco grave. Quebrei o lacre e puxei os papéis. O carimbo da administração estava impresso claramente no canto de cada página. Era uma prova sólida e irrefutável de um crime federal. Obrigada, Ricardo, eu disse, deslizando os papéis de volta para o envelope. Você acabou de salvar a minha vida. Ele assentiu uma vez, virando-se de volta para a porta. Faça o que tem que fazer. A porta pesada bateu atrás dele. Fiquei sozinha na escada silenciosa, segurando o envelope com firmeza. A arma jurídica estava totalmente carregada, documentada e pronta para ser usada. Às 11 horas da manhã em ponto, as portas de vidro automáticas do pronto-socorro se abriram continuamente, conforme a multidão entrava correndo. Tia Sônia, tio Roberto e vários primos correram pelo corredor esterilizado. Reuniram-se na porta do quarto do hospital, os rostos pálidos de preocupação, cochichando freneticamente. O volume de gente criou um gargalo caótico. Fiquei parada perto do posto de enfermagem, apertando o envelope lacrado contra o corpo. Dentro do quarto, Marta encenava a atuação da vida dela. Estava deitada totalmente esticada no colchão, os olhos fechados com força contra as luzes fortes do teto. Soltava gemidos fracos e entrecortados toda vez que um parente se aproximava da cama. Rodrigo estava de pé, bem ao lado do travesseiro. Mantinha uma mão confortante no ombro dela, acenando solenemente para os parentes que chegavam. Interpretava o papel de filho forte e confiável com perfeição.
Então Arnaldo irrompeu pela multidão. Meu pai parecia 10 anos mais velho do que estava naquela manhã. O peito arfava enquanto corria para dentro do quarto. Desabou numa cadeira ao lado de Marta, segurando a mão dela e pressionando contra a testa. Estava completamente arrasado, tremendo sem controle, enquanto sussurrava para ela que tudo ficaria bem. O Dr. Anderson entrou no quarto, segurando sua prancheta oficial do hospital. Elevou a voz para se dirigir ao espaço lotado, anunciando que a equipe cirúrgica estava totalmente pronta, mas exigia a liberação imediata do pagamento antes de transportar a paciente. Arnaldo se levantou na hora, derrubando a cadeira para trás. As mãos tremiam violentamente, enquanto ele pegava a carteira no bolso de trás. Tirou um cartão de crédito e um talão de cheques amassado. "Quanto vocês precisam agora?" Arnaldo exigiu, a voz grossa de lágrimas. "Vou pagar o depósito inteiro hoje. Levem meu cartão. Levem um cheque. Só coloquem minha esposa naquela sala de cirurgia antes que o coração dela pare. Não me importa quanto custe." Rodrigo e o Dr. Anderson congelaram. Um lampejo de pânico genuíno cruzou o rosto de Rodrigo. Ele sabia que as contas correntes principais de Arnaldo estavam diretamente ligadas aos fundos da aposentadoria que ele tinha acabado de drenar. Se Arnaldo tentasse processar um pagamento enorme naquele momento, a transação seria recusada na hora. Aquela recusa dispararia um alerta automático de fraude, expondo o sumiço do dinheiro da Previdência antes de o golpe da falsa cirurgia estar concluído. O Dr. Anderson deu um passo à frente rapidamente, erguendo a mão para bloquear Arnaldo fisicamente. "Senhor, por favor, guarde a carteira. O senhor não pode processar esse pagamento." "Como assim eu não posso pagar?" Arnaldo gritou, a confusão se misturando com a raiva. "Essa é a minha esposa. Passem o cartão." A política de cobrança do hospital é rigorosamente regulada para procedimentos de alto risco. Dr. Anderson mentiu, mantendo suavemente sua persona autoritária. A Larissa já assinou o termo de responsabilidade financeira como fiadora principal. Pelas normas de saúde, uma vez que um fiador legal é estabelecido no sistema, as taxas precisam ser processadas diretamente pelas contas verificadas dela. Aceitar um pagamento de terceiros, agora, exigiria anular o contrato cirúrgico, redigir novos documentos e atrasar a operação. Rodrigo agarrou o braço de Arnaldo imediatamente, puxando-o para trás. "Pai, escuta o médico. Guarda o talão. Você é aposentado. Não tem os recursos líquidos para tirar R$155 mil. A cobrança vai ser sinalizada e você vai desperdiçar um tempo precioso que a gente não tem. Você quer ser responsável se ela morrer bem aqui?" Rodrigo se virou e apontou o dedo direto para mim. "Larissa ganha dinheiro de advogada corporativa. Ela já assinou os papéis. Ela se comprometeu a pagar por isso. Deixa ela cuidar do peso financeiro. Você só se concentra em segurar a mão da mamãe." Assisti a essa troca da porta, meu aperto endurecendo no envelope pardo. A pura maldade da estratégia deles estava totalmente exposta. Rodrigo já tinha roubado meu pai das economias de uma vida inteira com aquela falsa transferência. Agora bloqueava agressivamente Arnaldo de descobrir suas contas vazias, enquanto simultaneamente me encurralava para absorver uma dívida médica gigantesca. Tinham calculado meticulosamente como falir nós dois numa única jogada brutal. Arnaldo olhou para mim, uma culpa imensa lavando seu rosto marcado de lágrimas. Sentia-se completamente inútil, completamente alheio ao fato de já ter sido vitimado. "Larissa!" Rodrigo latiu alto, exigindo a atenção de toda a família. "O cirurgião está esperando. Passa o cartão e paga a conta para eles salvarem nossa mãe." Bem no momento exato em que Rodrigo afastou a mão do meu pai para me arrastar até o balcão de cobrança, dei um passo deliberado para trás e ergui o envelope pardo lacrado bem alto no ar. Rasguei a aba, puxando a pilha de papéis para fora.
Os murmúrios caóticos da família toda cessaram na hora. Todos se viraram para me olhar, sentindo a mudança repentina no ambiente. Ninguém vai pagar por nenhuma cirurgia hoje, eu anunciei, minha voz ecoando forte pelo corredor. O Dr. Ricardo atravessou a multidão, posicionando-se logo ao meu lado. O crachá de identificação dele estava claramente visível no peito. Ele olhou direto para Arnaldo, depois se dirigiu ao amplo círculo de parentes. Eu superviso a gestão de informações de saúde deste hospital, Ricardo declarou, o tom carregando autoridade absoluta. Revisei pessoalmente os exames originais de entrada da emergência e as anotações do residente responsável. A paciente não tem o coração falhando. Ela tem um caso leve de apendicite. Precisa de medicação padrão, não de uma sala de cirurgia. Ela não corre absolutamente nenhum perigo imediato. Suspiro coletivo percorreu a multidão. Tia Sônia cobriu a boca. Tio Roberto recuou, chocado. Rodrigo congelou, a mão ainda suspensa no ar. O Dr. Anderson estufou o peito na hora, abrindo a boca para lançar uma negativa médica alta e complexa, para desacreditar Ricardo. Não dei chance a ele. Puxei o celular do bolso, girei o volume de mídia para o máximo e apertei o play no arquivo de áudio. A gravação estourou claramente pelo silêncio tenso do quarto. "O dinheiro está garantido?" perguntou a voz gravada do Dr. Anderson. "Ela vai assinar os termos." "Ela sempre paga", respondeu a voz de Rodrigo. Depois, o tom inconfundível de Marta preencheu o ar, pingando ganância. "Lembra de guardar minha parte. Não estou nessa cama desconfortável o dia inteiro à toa." A família inteira ficou completamente paralisada. Na cama, os olhos de Marta se abriram de repente. A suposta moribunda se sentou ereta, a exaustão falsa desaparecendo na hora. Encarou o telefone na minha mão, o queixo caindo. Antes que o Dr. Anderson conseguisse sequer formular uma defesa jurídica, bati o histórico impresso na mesinha ao lado da cama. "Isto é o registro digital do hospital", declarei, fria, batendo o dedo nas linhas destacadas de código e texto. "Prova que o Dr. Anderson usou as credenciais dele para apagar o diagnóstico de apendicite e digitar manualmente um evento cardíaco grave. Ele cometeu fraude médica federal exatamente há 42 minutos, logo depois de negociar o suborno em dinheiro." Todo o sangue drenou do rosto do Dr. Anderson. A arrogância profissional dele desmoronou num pânico cru. Ele cambaleou para trás, batendo nos monitores médicos, incapaz de dizer uma única palavra. Sabia que a carreira dele tinha acabado. Arnaldo encarou os documentos impressos na mesa, olhou para a gravação no meu telefone e então lentamente virou-se para olhar o filho. O peito arfava, enquanto a realidade horrível finalmente se encaixava. As peças do quebra-cabeça se alinharam na mente dele. "O depósito de emergência do hospital", Arnaldo sussurrou, a voz tremendo numa mistura devastadora de tristeza e raiva. "A transferência que mandei hoje de manhã não foi para a administração, não foi para nenhuma equipe cirúrgica. Você roubou o dinheiro da minha aposentadoria para pagar seus agiotas." Rodrigo recuou contra a parede, completamente cercado pelos olhares enojados e furiosos do próprio sangue. Não havia escapatória. Percebendo que a armadilha dele tinha explodido por completo, ele virou-se instantaneamente contra sua cúmplice, para salvar a própria pele. "Não olhe para mim assim", Rodrigo gritou, apontando um dedo trêmulo direto para Marta. "Foi ideia dela. Ela que exigiu uma parte do golpe para comprar bolsa de grife e reservar uma viagem de luxo. Ela manipulou tudo isso." Marta gritou furiosamente, jogando as pernas para fora do colchão. "Seu ingrato", ela berrou, apontando de volta para ele. "Você me arrastou para essa confusão porque devia dinheiro a criminosos violentos. Você me colocou para levar a culpa." Os dois se destruíram violentamente no meio do quarto,
trocando ofensas e expondo ainda mais a ganância um do outro. Gritarão, um por cima do outro, tentando desesperadamente jogar a culpa para longe. Apesar dos gritos ferozes da esposa e do filho ecoando pelo corredor, meu pai apenas ficou ali, em silêncio, os olhos completamente vazios. O volume da briga finalmente atraiu a resposta inevitável. 2 seguranças do hospital e o administrador do setor se abriram caminho pela multidão de parentes atônitos. O Dr. Ricardo deu um passo à frente na hora, entregando ao administrador os históricos impressos e a ficha original de entrada. Deu um breve resumo clínico da situação. O administrador revisou os documentos, o rosto endurecendo numa máscara de fúria pura. Virou-se diretamente para o Dr. Anderson. Entregue seu crachá e suas credenciais. O administrador ordenou secamente. Você está suspenso, com efeito imediato. A segurança do hospital vai escoltá-lo para fora das instalações. Nosso departamento jurídico está entregando esses registros para a polícia. Você vai responder por fraude médica federal e tentativa de extorsão de seguro. O Dr. Anderson não discutiu. Desprendeu o crachá com as mãos trêmulas, deixou-o cair no chão e permitiu que os seguranças o escoltassem para fora da ala. A remoção repentina do cúmplice médico silenciou Marta e Rodrigo. Voltaram-se para a família, percebendo a gravidade da realidade jurídica desabando sobre eles. Arnaldo finalmente piscou, saindo do estado de choque. Endireitou a postura. Não gritou, não chorou. Falou com uma frieza final e absoluta que eu nunca tinha ouvido dele antes. Vou ligar para o meu advogado no segundo em que sair deste prédio, Marta. Arnaldo declarou, olhando direto nos olhos dela. Vou entrar com pedido de divórcio. Você não vai receber mais nenhum centavo meu. Depois virou o olhar para Rodrigo. E você? Você roubou minha aposentadoria para pagar criminosos. Estou tirando seu nome do meu testamento hoje mesmo. Você não é mais meu filho. Marta ofegou, as mãos voando para a boca, enquanto Rodrigo cambaleava para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Os dois olharam para mim, os olhos arregalados de expectativa desesperada. Eu era a última tábua de salvação deles. Eu era a advogada corporativa. Eu era quem sempre resolvia as confusões deles. Olhei para os dois e não senti absolutamente nada. Nem pena, nem culpa, só um fim. Nem pensem em pedir, eu disse com firmeza, cortando Rodrigo antes que ele conseguisse abrir a boca. Não vou pagar as contas do hospital de vocês. Não vou pagar seus agiotas. Não vou representar nenhum dos dois no tribunal quando a polícia chegar para investigar esse esquema de extorsão. A partir deste exato segundo, estou cortando todo o apoio financeiro. Vou bloquear os números de vocês dois. Estão completamente por conta própria. Rodrigo estendeu a mão trêmula. Larissa, por favor, os agiotas. Se vira. Interrompi friamente. Virei-me para o resto da família. Tia Sônia balançou a cabeça em puro nojo. Tio Roberto cuspiu no chão perto dos sapatos de Rodrigo. Sem dizer uma única palavra de despedida, a família inteira virou as costas. Marcharam pelo corredor num bloco unido, deixando Marta e Rodrigo completamente isolados. Ninguém ofereceu carona. Ninguém ofereceu empréstimo. Ninguém ofereceu simpatia. Meu irmão e minha mãe ficaram sozinhos no meio do corredor da emergência. Marta ainda vestia o avental do hospital, percebendo que estava prestes a ter alta com uma conta médica enorme sem seguro e uma investigação policial pendente. Rodrigo encarava o telefone. A realidade dos credores violentos não pagos finalmente o alcançando. A aliança de ganância deles tinha desmoronado, deixando-os apenas com as consequências catastróficas das próprias ações. Não olhei para trás para vê-los entrar em pânico. Caminhei até Arnaldo e entrelacei gentilmente meu braço no dele.
Vamos para casa, pai, eu disse baixinho. Ele assentiu uma vez. Caminhamos juntos pelo longo corredor do hospital, atravessando as portas de vidro automáticas, saindo para a luz forte da tarde. Pela primeira vez na minha vida adulta, meu telefone não tocou com nenhuma crise. Respirei o ar fresco, finalmente livre do fardo tóxico de ser um caixa eletrônico cego para uma família que nunca me amou de verdade.